Estamos de volta com o debate, a entrevista com os candidatos que disputam o Senado e também o governo do Estado. Hoje a nossa terceira entrevista, recebendo com muita honra aqui no estúdio o candidato Laíson Lucena, candidato a senador pelo PRTB. Antes de retomar aqui as perguntas, e nós vamos neste bloco ter a pergunta do telespectador na rua, eu quero também lhe convidar para participar da nossa enquete, de duas formas, através da telepesquisa. Você, no canal interativo, você liga para o 3207-0121, disca lá a opção 4, né, e vota no seu candidato preferido. Também através da internet, você acessa o nosso portal www.tvnova.tv.br, você acessa e escolhe o seu candidato a senador ou governador preferido. Dia 30 a gente divulga o resultado final do nosso enquete com o telespectador ao longo deste período que realizamos as entrevistas aqui na TV Nova Nordeste. Vamos para as ruas, né? Vamos para as ruas saber a opinião do povo, a pergunta do telespectador. Vamos à primeira. Trabalhar mais pela educação, lutar pelos jovens, trazer mais emprego, os jovens, capacitar os jovens no comércio de emprego. O que é que o senhor tem? Eu não entendi bem a pergunta e também eu acho que não vazou aqui para o estúdio. Vazou? Não vazou aqui para o estúdio. A gente pode repetir a pergunta do telespectador na rua, por favor, produção? A gente pode fazer isso? Trabalhar mais pela educação, lutar pelos jovens, trazer mais emprego, os jovens, capacitar os jovens no comércio de emprego. Bom, continuo sem entender, mas se o candidato quiser responder, pode responder, fica à vontade. Eu acredito que o José Ferreira, ele está preocupado com a questão da capacitação, treinamento, que na verdade será o treinamento e a capacitação que levará ao emprego. Na verdade, é uma proposta que nós conseguimos ainda ver na maioria dos candidatos, e isso é bom, mas ainda é pouco em função do que nós temos como desafio para colocarmos em prática não só a questão de plano de governo que nós temos, como também plano de compromisso como candidato ao Senado, mas a prioridade não é só o treinamento e a capacitação para aqueles que precisam de renda, mas é também para aqueles que precisam de renda em todo o Estado, e não só naquelas regiões onde hoje nós temos aí o maior potencial de crescimento, que são nesses polos econômicos, como o Suape é um deles. Vamos com mais uma participação do telespectador na rua. Vamos lá. Realmente lutar pelo país, fazer alguma coisa pelo país. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. As perguntas são essas mesmo? É isso, produção? É isso mesmo? Vamos para a próxima. Quer falar alguma coisa sobre o telespectador que perguntou? Fica à vontade. Bem, o Oswaldo, quando coloca a lutar pelo país, eu imagino que ele esteja ali empenhado e ciente que um candidato a senador não será apenas candidato de um estado, ele é candidato para representar o país como um todo. E sendo dessa forma, imagina-se que o candidato ele vai ter um compromisso para criar leis e projetos que realmente beneficiem o país e principalmente o contexto do que se imagina que é melhor para o desenvolvimento e crescimento do nosso país. Agora, como ele não focou uma área, fica difícil centrar a pergunta. Tá franqueada a palavra. Quem quer fazer perguntas? A Dulce está com o dedo levantado desde o começo. Vai lá, Dulce, vai lá. Não, a Vanise, lá de Peixinhos. Fala aí, Vanise. Bem, como nosso senador, ele é da educação, da área de educação, eu gostaria de saber o seguinte, que você sabe que a política de inclusão da pessoa com deficiência nas instituições de ensino determina o fim das salas especiais e o ingresso na sala regular. Entretanto, observa-se os alunos apenas frequentando turmas sem a devida inclusão, os professores inseguros, despreparados
não há material adequado e são excluídos das atividades de sala de aula, os alunos. Perguntas: o que o seu partido propõe frente à recusa dos alunos, né, nas escolas por despreparo das mesmas? Ivanise, como candidato a senador, eu posso lhe responder que isso faz parte também do nosso projeto político. Porque nós não estamos falando de uma escola, nós estamos falando de um sistema que precisa ser melhorado. Porque quando se trata de inclusão de uma pessoa que tem alguma deficiência, apresenta-se alguma deficiência, não é só um material ou não é só o professor. O sistema como um todo tem que adequar até para que o próprio aluno ele consiga uma vaga mais próximo de sua casa, porque com isso a gente está pensando no deslocamento. Para que esse aluno possa ficar não só um determinado horário, mas talvez até o dia todo, porque isso também é pensar numa forma integrada. Então, repensar o sistema é um compromisso que eu posso assumir como candidato. Agora, é um compromisso onde tem que se ouvir não só os representantes do sistema, mas também os representantes de classe, como, no caso, aqueles que têm um pouco mais de informações sobre a necessidade desses deficientes e o sistema de educação. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Pergunta em relação a projetos macro e projeto micro, né? Sim, sim. Se caso o senhor for eleito e estiver no Senado, voltando à pergunta, se caso tiver espaço para apenas a aprovação de um único projeto, digamos que Pernambuco esteja apresentando a proposta um projeto micro e o país, um outro estado, esteja apresentando um projeto macro, de que forma o senhor pretende tratar essa situação? Você já fez essa pergunta agora há pouco. Você acha que ele não respondeu a contento? Exato. Pois não, pode falar, candidato. Bem, para poder responder isso, quando você fala do macro e do micro, mais uma vez eu pensei numa lógica de transportes, mas se essa resposta não atendeu à tua necessidade do macro ou do micro, eu imagino que, para não entrar num debate, certo, tá? Eu acho que o micro hoje é o projeto das pessoas. Tá? É o projeto onde essas pessoas podem se deslocar mais rápido, podem chegar mais rápido no seu ambiente de trabalho, podem no seu ambiente de trabalho ter uma melhor condição, e aí a melhor condição não é só o ambiente da empresa, mas poder estar mais preparado, então isso passa pelo processo de educação. Quando se fala de micro, não dá para se pensar em um só projeto. Para se pensar em micro, tem que pensar em projetos integrados. E acho que a melhor forma de se pensar no micro é pensar na melhor condição que essas pessoas estão no seu ambiente de trabalho, onde essas pessoas vão ter condições de formalizar uma renda e necessariamente poder pensar numa sociedade mais organizada. Bom, eu quero agradecer aos representantes da sociedade civil organizada que estiveram aqui presentes e também aos jornalistas, vocês de casa que acompanharam a nossa entrevista de hoje, a terceira entrevista da série das entrevistas com os candidatos que disputam o Senado, né? Você quiser saber o dia que vai ser entrevistado o seu candidato preferido, que você já escolheu, ou se você ainda não escolheu, quer saber os dias das entrevistas, é só você acessar o nosso portal no www.tvnova.tv.br. Tem lá uma caixinha Eleições 2010, você clica ali e você vai ver todo o nosso cronograma de entrevista. Vale lembrar que até agora, até hoje, todos eles estão confirmados. Todos os candidatos estão confirmados, né, para a nossa série de entrevistas, num formato diferente, num formato sem amarração, sem corte de microfone, né, e que você pode acompanhar tranquilamente, conhecer as propostas do seu candidato preferido. Quero agradecer e vou deixá-lo à vontade para as considerações finais. O senhor tem 2 minutinhos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade, não só como candidato, mas como representante e com a necessidade de colocar uma palavra cada vez mais próximo das necessidades das entidades, das necessidades dos representantes que estão aí, não só através do jornalismo, mas ciente do que essas necessidades fazem parte do nosso contexto no nosso país. Ser candidato ao Senado é um desafio muito maior, porque você tem que pensar em situações macro e situações micro, mas ao mesmo tempo tem que se pensar em situações que de fato possam mudar ou melhorar o crescimento do nosso país. É pensar em país, ao mesmo tempo pensar numa realidade local.
eu me sinto como um representante, onde hoje eu tenho a necessidade não só de falar, mas tudo que se fala a gente está se comprometendo. Então é esse compromisso que só acontece se existir um espaço como esse. Por isso que eu agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença aqui de forma livre, respondendo a todas as perguntas dos nossos convidados de hoje. Quero lembrar também que amanhã nós vamos fazer o devido registro no cartório de títulos e documentos das propostas do candidato. Um resumo disso que ele acabou de contar para vocês, de mostrar para vocês na nossa entrevista de hoje. E como sempre acontece, vamos mostrar o registro no cartório do candidato que participou da entrevista de ontem, que foi o Hélio Cabral, né, candidato do PSTU. Vamos mostrar a hora do registro no cartório? Vamos lá? Foi exatamente assim. Está aí o responsável lá pelo cartório. Né? Amanhã o cartório é fechado, a gente vai fazer o registro na segunda-feira. Essas são as propostas do candidato, né, Hélio Cabral, né, que estão devidamente registradas, né, e protocoladas no cartório de registro Pauliana Porto Notas, aqui em Olinda, na Avenida Getúlio Vargas, número 1218. Muito bem, é o nosso ponto final. Bom final de semana para todos. Na segunda-feira a gente volta às 9h20, logo depois da propaganda eleitoral obrigatória, com entrevistas com os candidatos que disputam o Senado por Pernambuco. Boa noite a todos e um bom final de semana.